Bem, boa noite, família. Desculpem, estou um pouco atrasado. Nós fomos à igreja. E enquanto eu estava sentado na igreja, o Senhor me deu uma visão de olhos abertos sobre o que devemos orar nesta noite. Então vamos mergulhar direto no rio, mas senti que deveria revisitar algumas das coisas que vimos ontem enquanto orávamos. Ontem tivemos 2 vídeos. Alguns de vocês não sabem disso. O diabo interferiu na nossa internet. E então nós simplesmente continuamos e acabamos orando até quase 1 hora da manhã, o que foi incrível. A glória do Senhor entrou e me atingiu com o riso do Espírito Santo. E eu digo a vocês, nunca tinha feito isso nesse nível em uma transmissão ao vivo. Então foi realmente incrível. O Senhor simplesmente trouxe refrigério, especialmente para mim, para meu filho e para minha esposa, simplesmente nos abençoando. Você sabe, quando você está sempre em um lugar de se doar, é bom receber um refrigério. Então, quando você recebe um toque do Espírito Santo, é revigorante. E há muitos de vocês que não sabem sobre isso. E eles dizem: bem, o que é isso? O que você estava fazendo? Isso é apenas se render. Você não pode forçar isso a acontecer, assim como não pode forçar os gemidos a acontecerem. Você entra na carne e faz as coisas acontecerem e agir de forma estranha. Ou você pode rir e estar presente fisicamente, mas eu prefiro estar presente fisicamente na igreja do que no mundo, certo? Então, quando você começa, é como as pessoas perguntam: como se chega lá? Você cede. Você se rende à presença de Deus. Você se entrega à unção. Você cede. Espírito Santo, faça a tua vontade. Faça do seu jeito. Você é o oleiro. Eu sou o barro. Hoje me entrego a ti. Quando um vaso está na roda do oleiro e está sendo moldado, o vaso não diz: ah, eu não gosto do jeito que você está pressionando. Eu não gosto do jeito que você está fazendo. Eu quero ser desse jeito. Não, ele se rende ao oleiro. Faça do seu jeito. Então, o oleiro está lá em cima, pressionando aqui, tirando todas as imperfeições e fazendo tudo o que sabe para fazer um bom vaso. E se você for um vaso rendido, o Espírito Santo fará um bom vaso. Isso faz sentido? Estou tentando relacionar isso. Então, quando você entra no riso e vai, você simplesmente se rende. E começa assim, você está apenas rindo e sente aquele borbulhar, borbulhar, borbulhar dentro de você. E o Espírito Santo fará isso, assim como os gemidos. Não é algo que você simplesmente finge. As pessoas andam por aí agindo de forma estranha, tentando rolar pelo corredor, zombar e tentar imitar algo. Mas quando é autêntico e você sente a presença de Deus. É como o Braden disse: pai, a presença tangível do Senhor estava em nossa casa ontem à noite. Eu pude sentir. E você sempre fica pensando: por que eu não quero ser o único a me divertir? Quando você está em uma festa, você quer que todo mundo também esteja se divertindo, certo? Você está fazendo uma grande festa, está comemorando e Jesus está lá. E você é o único agindo de forma louca. Eu diria que você é o único na cidade ficando bêbado. Você é o bêbado da cidade. Mas quando o Espírito Santo e o fogo estão sobre você e sobre todos os outros, é como em Atos capítulo 2. Era apenas a terceira hora do dia, certo? É bem no meio da tarde. Esses homens estão bêbados, certo? Eles estão? Todos achavam que eles estavam completamente embriagados, mas não estavam. Isto é aquilo de que falou o profeta Joel, o dia de Pentecostes. E eu realmente acredito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele ainda está derramando o seu espírito sobre a igreja, assim como fez lá em Atos capítulo 2. Eu realmente acredito que se você for um vaso rendido, podemos andar nisso. E assim como a pastora Candice, que estava ensinando hoje à noite sobre Moisés, ele estava debaixo da antiga aliança. Quanto mais nós podemos andar na glória e estando na nova aliança, a glória é maior. E não apenas ser alguém que de vez em quando visita esse lugar, mas alguém que mora lá, vive nessa presença, nessa plenitude da glória. Que as pessoas vejam isso em você nesses últimos dias. Então, tudo bem. Então, era sobre isso, tudo aquilo. A noite passada foi incrível, eu amei. E se você ainda não assistiu aquele vídeo, eu te encorajo, se você quiser apenas um momento de renovação, vá assistir aquele vídeo.
Enquanto estávamos orando, o Senhor me mostrou o avivamento novamente, e eu vi Minneapolis, Minnesota, e eu vi um poço de avivamento brotando da terra. Começou. Sabe quando você vê rachaduras no deserto ou no leito de um lago? Quando o sol secou a água e aquelas rachaduras enormes aparecem, e você pensa: uau, esse leito de rio está realmente seco. E você pode tocar, mas se cavar só um pouquinho, a água ela está um pouco, ela está lá. Você só precisa cavar um pouco mais fundo. Bem, o lençol freático sempre está em um certo nível. E enquanto eu orava sobre isso, via a água vindo das fontes, das profundezas, a respeito da glória do que estamos prestes a ver. E o Senhor disse: destampe os poços. Destampe os poços. Eu vi os poços sendo destampados. O que era, você sabe quando você tampa um poço? E era um brotar de água nova, novas fontes de água. E de repente, aquelas rachaduras que estavam por toda Minnesota começaram a se encher de água. E estava apenas tocando os pés, apenas cobrindo as solas dos seus sapatos. E você está ficando um pouco molhado. Mas o Senhor disse: eu vou elevar isso de onde está apenas nas solas dos seus sapatos, até a altura do tornozelo, até a altura do joelho, até a altura da cintura, até acima da cabeça. E ele disse: você não pode estragar isso. Você não é grande o suficiente para estragar tudo. Pelo que estou prestes a fazer, pela colheita das orações, pela oração intercessória que foi feita, as sementes da oração estão brotando. E o Senhor nos disse ontem à noite: observem isto. E de repente, bam, foi em Minnesota. Bam, foi para o Tennessee. Vi que na área onde Perry Stone está, seu ministério surgiu. Ah, bem. E o Senhor disse: enche o meu cálice, Senhor. Comecei a cantar essa música. E quanto mais eu cantava aquela música, mais a glória do Senhor me preenchia. Eu conseguia sentir. Foi de Minnesota para o Tennessee, depois para o Tennessee, depois para Mobile, Alabama e finalmente para Mobile, Alabama. De Fort Worth, Texas para Fort Worth, Texas para Oklahoma City, para Collinsville, para Tulsa, Oklahoma. Bum, bum, bum. E chegou à Nigéria e lá começaram a brotar fontes de avivamento. E o Senhor disse: vou derramar. E eu vi uma onda de renascimento surgindo novamente em Minnesota. Vi uma onda da glória de Deus emanando dali. E o Senhor disse: orem por Mike Lindell. Orem por essas pessoas que estão se candidatando a cargos públicos nessas regiões, para que Omar encontre um novo emprego em outro lugar. Orando por um avivamento. Orando por esta grande colheita. E eu pude ver isso acontecendo. E estava aterrando nessas cidades. E ele disse: estes são lugares de presságios. São presságios. Como. Não sei como. Essa provavelmente não é a palavra certa. Esses são lugares como colheitadeiras. Como? Círculos nas plantações. Não sei como dizer isso de outra forma. São zonas de glória. Zonas de glória. Zonas onde a glória se manifesta. Lugares escolhidos e designados para o avivamento nos quais Deus colocou o seu dedo. E quando eu disse a você, eu vi a mão do Senhor. Todos os 5 dedos dele se estenderam sobre a terra, e feixes de luz saíram de seus dedos e formaram pilares de luz vindos de seus dedos. E ele disse: estes são os lugares que designei para uma grande colheita de almas nos últimos dias. No Tennessee, nessas áreas, e havia feixes de luz que se projetavam, e houve um grande avivamento. Na América e em partes da Austrália, Ásia, Oriente Médio, Europa e África. E eu digo a vocês, senhoras e senhores, à medida que esses feixes de glória saíam da mão do Senhor, ele disse: eu designei esses lugares. Eu vi acampamentos satânicos tentando se instalar ao redor dessas áreas para tentar impedir que a glória viesse. Mas eles não são páreo para o nosso Pai Celestial. Eles não são páreo. Não importa o quanto o diabo tente ser grande, mesmo em seu melhor dia, ele não é nada. Ele é um perdedor, ele já foi derrotado. E é isso que estou tentando dizer a todos vocês. Você acredita ontem que Deus pode cometer erros?
Você acredita que você é um erro? Que Deus cometeu um erro ao permitir que você estivesse aqui para um tempo como este? E esse foi o meu ponto ao falar ontem à noite, quando o Senhor me disse: pergunte isso a eles. Eu não acredito que o nosso Pai Celestial possa cometer um erro, nem mesmo um erro celestial. Nós somos feitos de modo assombroso e maravilhoso, cada um de nós. E fomos chamados para o reino para um tempo como este. E é hora de você aí atrás dessa câmera agora, criar coragem como uma barra de ferro e esperar o inesperado, esperar que Deus faça algo grandioso através de você. Basta uma faísca para acender um fogo inteiro, um incêndio florestal. Uma faísca. Para acender um incêndio florestal inteiro. E ele disse: ore pelo avivamento. E então, quando chegamos lá, ele disse: ore por Elon Musk. Há o suficiente aqui, mesmo agora, para que possamos orar para que Elon Musk tenha uma visitação. Eu vi que era para orar por Elon Musk novamente. Ele disse: estou chamando ele. Estou chamando ele. Ah, ele é muito obscuro. Eu não sei. Ele nunca vai. Não. O Senhor disse, enquanto eu estava sendo perseguido no Facebook, e eles ainda estão. Me disseram que iam me ligar, depois disseram que iam me ligar de novo e continuam me enrolando. E foi aí que eu perguntei: Senhor, por que o corpo de Cristo não tem um Facebook? Por que é que o corpo de Cristo nós sempre temos que ir e usar? Qual é a tendência? Por que não somos nós os criadores de tendência? Por que o Facebook é o líder? Por que o Instagram é o líder? Por que o TikTok é o líder? Por que o corpo de Cristo não é a cabeça? E ele falou sobre isso, sobre o dinheiro. Isso é porque o corpo de Cristo engasga com o dinheiro. Você diz: ah, nós não podemos ter isso. Você sabe, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas é por isso que eu disse: você é ignorante. Porque o Senhor quer que você tenha em abundância, muito além do que você pede ou pensa, para poder ter plataformas para manifestar a glória. Assim, quando pudermos dizer o que queremos e falar sobre Jesus, eles não vão dizer: sabe de uma coisa? Vamos te censurar. Pronto, e eles me desligam, como fizeram. Nós não gostamos disso. Você está falando sobre a volta de Jesus. E eles nem vão te dar uma desculpa do tipo: não queremos mais você na nossa plataforma, mesmo com 70 mil inscritos e seguidores. 70 mil. Nós não nos importamos. Pronto, aí está o botão. Você entende? E então o Senhor me mostrou. Por que o corpo de Cristo não pode ter um Facebook? Por que não podemos crer nisso? Mark Zuckerberg teve uma ideia, mas por que não nós? Mas para isso precisamos ter uma mentalidade maior do que sempre pensar no monstro de um olho só, a televisão. E agora a igreja está correndo atrás da TV. E eu odeio dizer isso, mas a TV está fora. Não é mais a coisa legal. Quero dizer, quem assiste muita televisão cristã hoje em dia? Nós não. Eu não conheço muitos da geração mais jovem que assistam. Talvez só um punhado deles. Mas muitos boomers, talvez. Mas grande parte da geração mais jovem, o Braden, ele diz: TV, o quê? Eles nem sabem o que é TV. A geração dele, eles nem ligam para a TV. Então você vai perder uma geração por causa disso. Você entende? Sem ofensa ao Daystar, TBN, ou seja lá quem for, God TV ou Victory Network, mas vou te dizer, você vai perder uma geração inteira. Os baby boomers ou já sabem ou não sabem. Mas você não vai fazer isso, nem onde está a geração X ou a nova geração da IA. Precisamos começar a pensar mais rápido e seja mais eficaz. E é por isso que estou rezando, seja mais eficaz nestes últimos dias. Você vai perder uma geração inteira por causa de Jesus? O que os atrai? Quando eu estava orando por Érica e... Qual é o nome do ministério dela? Com Charlie Kirk, ponto de virada. Para cantar nos concertos e orar pelas coisas. Como podemos fazer com que a geração jovem se envolva na igreja? Não quero perder esta geração. É por isso que, mesmo com o prédio para jovens, estamos construindo uma instalação gloriosa, estamos construindo esta nova instalação para jovens. Por causa das visões que a C4C tem para as crianças, os jovens e aquilo em que eles acreditam. Sabe, é preciso alguém pensar fora da caixa para alcançar uma geração para Cristo.
E se sempre pensarmos, bem, é o que as pessoas mais velhas fazem, então você está com problemas. Se você não começar a planejar agora, e é por isso que eu fico tão frustrado, porque o corpo de Cristo está sempre pensando muito atrasado. Bem, estamos correndo atrás da TV, e eu fico assim: não, 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 vocês estão errados. Isso está errado. Eu sei pelo Espírito de Deus, vocês estão errados. Isso não está certo. Você precisa entrar no caminho certo. Precisamos entrar no caminho certo. E agora você vê, bem, o Facebook está meio que perdendo força, mas qual é a nova tendência? Qual será a novidade para alcançar essa nova geração? IA. Mas o que fará a IA? E o Senhor disse: se vocês orarem, eu lhes mostrarei os mistérios daquilo que está por vir. O que estará em alta daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Eu vou deixar você ser o líder da tendência. Mas se você continuar correndo atrás da tendência, é como correr atrás das notícias, orando pelas notícias. Bem, você sabe, hoje eu vi que o presidente Trump disse que a guerra acabou. E então o Irã disse isso. O que eu digo a você está por vir. O que o Espírito Santo disse a você que estava por vir? Não, Brandon Biggs. Eu preciso entender. É só um vocabulário ruim. O que o Espírito Santo disse? Israel, preste atenção em Israel. Israel vai atacar. Eu não vi a América. Eu disse que Israel vai explodir todos os poços de petróleo deles nos próximos dias. Israel vai fazer isso. E o antissemitismo vai crescer em todo o mundo. Você se lembra disso? Eu não disse que a América faria isso. Eu disse, Israel vai agir sozinho. E o antissemitismo vai atingir um nível histórico contra os judeus nos próximos dias. E será tão ruim que eles nem sequer poderão ir a restaurantes ou supermercados, sem que haja tumultos, piquetes, jogando pedras neles e coisas do tipo. Será de proporções bíblicas. Eu disse, um novo tipo de antissemitismo ao estilo de Hitler. Lembre-se do que eu te disse. Vai surgir na Europa como foi no Holocausto. E será tão ruim que os judeus vão fugir e voltar para Israel. Eu te avisei sobre isso. Eu vi isso. Foi uma visão muito detalhada. Bem, todas essas coisas estão acontecendo. Mostre isso a eles. O que é isso? Você mostra isso para eles? Foi isso que o Espírito Santo disse? Então, continuamos orando. Continuamos orando. Então, enquanto eu orava, vi os poços do avivamento brotando por toda esta terra. E o Senhor disse: este será um lugar de refúgio para vir e beber. E eu trarei uma unção fresca através da sua plataforma para alcançar onde as pessoas não têm. Você diz, bem, eu moro no interior do país e não temos uma igreja como a que você está falando. E eu tenho que dirigir mais de 160 quilômetros para ir a uma igreja assim porque não tem ninguém por aqui desse jeito. Estamos todos secos. O Senhor disse, seja um oásis na internet para que as pessoas venham e bebam. Ele disse isso ontem à noite e disse, a partir de agora, vou aumentar a unção do refrigério que virá através desta câmera para que você tenha esperança para passar o seu dia. Não através de Brandon Biggs, mas estou dizendo, pelo Espírito Santo. E eu disse, Senhor, eu me rendo ao que quer que o Senhor tenha para mim. Direi o que você quiser que eu diga, mas eu quero que vocês bebam da fonte que nunca secará. Enche o nosso cálice, Senhor. Foi por isso que cantei isso ontem à noite. Eu a elevo, Senhor, e eu pude sentir o frescor. Tivemos mais de 42 conversões ontem, sendo 37 graças a isso. Foi incrível, não foi? Sim. Não quero desistir porque já são muitos dias seguidos. Sim, 42. Eu tento memorizar porque gosto de acompanhar quantos conseguimos em um mês. Então é impressionante quantas pessoas vêm. Jesus as alcança. Mas ok, isso foi parte do que vimos ontem à noite. E se você não assistiu, eu sei que foram quase 4 horas de vídeos. Acho que é isso, né? Que é um vídeo longo. Mas eu nem ia gravar um vídeo hoje à noite. Mas o Senhor, eu estava lá e o Senhor disse, Brandon, é isso que está por vir. E eu estava sentado na igreja e fui até lá e eu não estava, nem mesmo. Mal conseguia ouvir o que ela estava ensinando e ensinando a congregação falando sobre a glória,
mas eu realmente não estava ali. Eu estava olhando para aquilo que o Senhor me pediu para orar hoje à noite, e deixa eu te contar o que ele disse sobre esta noite. Ele disse: Você está vendo isso? Agora, você está vendo a miniatura? É a miniatura? Você viu aquilo? Sim, sim, sim. Você colocou de volta? Você viu meu fundo abaixado? É sobre isso que estamos orando. Eu vi ataques às nossas refinarias de petróleo e às nossas instalações petrolíferas por toda a América. E eu podia ver, eu sei que era simbólico, eu podia ver muçulmanos, eu via que pareciam ser homens muçulmanos que eram simpatizantes do ISIS e coisas assim, que estavam indo e vigiando, fazendo reconhecimento das nossas instalações de petróleo e usinas de gás, gás natural e propano, etc. Vagões de trem. Eu vi trilhos de trem com aqueles vagões tanque que parecem tanques de propano descendo pela estrada, pelos trilhos, sabe? Não era tipo. Eles pareciam vagões tanque, como tanques de propano. Eles estavam mirando nos tanques de propano, nos trens, tipo nesses vagões tanque, combustíveis inflamáveis nesses vagões nos trilhos de trem. E o Senhor me mostrou isso, e eu pude ver aquilo. E eles estavam, enquanto eu estava no espírito, eu podia ver e me mover pelos trilhos do trem em. Parecia que havia muitas árvores ao redor. Isso parecia ser uma área provavelmente no leste. Porque nós não temos, até você chegar no Arkansas, nós não temos árvores que se parecem com aquelas. O Oklahoma é pradaria em algumas partes, com muita terra vermelha. Mas enquanto eu olhava para isso, eu vi vagões de trem. Eu vi também o alvo sendo a nossa rede elétrica. E o Senhor disse: ore sobre isso esta noite. Esta é uma missão importante e você está em alerta máximo por causa disso. Ok. Então foi isso que eu vi. E eram visões muito, muito detalhadas enquanto eu estava na igreja e era tudo muito claro. E o Senhor disse: ore sobre isso. Isso é muito sério. Então é por isso que você vê o que vê atrás de mim. A outra parte era orar sobre o estreito. Eu te disse, enquanto eu via. Eu tive que esticar minhas pernas. Vou ter que arrumar um apoio para os pés ou algo assim. Coloquei assim porque quando me sento aqui gosto de apoiar os pés. Bem, eu coloquei na minha lata de lixo. Eu mesma fiz meu banquinho aqui. Não gosto de ficar sentada com as pernas cruzadas por muito tempo. Minhas pernas ficam dormentes. O que é isso? E, rapaz, enquanto estávamos orando sobre isso ontem à noite e orando sobre a oração direta sobre ou aquilo que eu disse que vi chegando, quero que você me diga isso. Quero te dizer isto. Eu apoio o presidente Trump. Eu oro por ele. Rezo para que ele tenha sabedoria. Sei que ele está fazendo o melhor que pode. Se você realmente se desse conta da bagunça que tudo isso está, eles não viriam a público dizer que o mundo está acabando, como se fossem crianças histéricas. Porque basta uma pequena faísca de qualquer coisa. Veja como o mercado está volátil. A guerra acabou. Tudo é permitido. Ah, parece que o incêndio no mar acabou. Ah, acho que vamos ter um incêndio no mar de novo. E tudo, a economia funciona assim. Basta uma palavra que sai da boca de um homem. Nunca vi nada igual. Então, se você assume a presidência e diz isso ou aquilo, de repente você se torna poderoso. Não se pode dizer que o céu está caindo, porque se o céu está caindo, as pessoas vendem tudo e elas ficam lá fora se abrigando no buraco, como eu vi o Mark Zuckerberg lá embaixo, né, olhando para o buraco, sabe? Ele está lá em cima olhando. Ele está tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E ele diz, eu ouvi algo do presidente. E eu ficava vendo o Mark Zuckerberg enfiando a cabeça naquele buraquinho. E continuo vendo isso o tempo todo. Eu pensei, o que aquele cara está fazendo? Mas e a outra parte era, você se lembra de quando eu disse que vi um líder sobrevoando a França? Eu disse, este homem será homossexual. Isso será um prenúncio da ascensão do poder na França nos próximos dias. E ele terá o mesmo tipo de espírito que paira sobre o cara, que paira sobre a CNN. Ele vai agir de forma muito parecida com um cara de cabelo grisalho. Lembra daquele cara de cabelo grisalho? Ele é Anderson Cooper.
Eu diria que ele é parecido com o Anderson Cooper, no jeito que ele se porta, no jeito que ele fala, no jeito que ele é, né? E eu disse: vi um homem que será candidato à presidência sobre a França que será homossexual. E eu disse: não sei necessariamente quem é esse homem. Eu simplesmente sei que ele está vindo. E o Braden disse: eu tenho feito pesquisas. E esse homem aqui é abertamente gay. E ele é amigo de Emmanuel Macron. E Emmanuel Macron quer que ele seja o próximo líder da França. Agora, ele não se parece com o Anderson Cooper. O cabelo dele não é grisalho, mas eu nunca o ouvi falar para saber se ele se porta como o Anderson Cooper. Ou será que era um tipo de sombra só para me dizer que ele é gay? Não sei. Acho isso interessante. Mas acho que eles são bons amigos. Então, parecia que ele tinha alguns fios de cabelo grisalhos ali. Um pouco. Interessante. Vamos ver no que dá. Talvez haja outro. É 2027, disse o Senhor. Mas por que o Senhor está nos contando isso com antecedência? Porque eu previ muita perseguição aos seus direitos da primeira emenda na França por causa de uma grande revolta de antissemitismo, essas coisas todas, né? Então o Senhor disse: é por isso que estamos orando pelo avivamento, orando por essas coisas. Ok, vou pular essa parte. O Braden quer te mostrar umas coisas, sei que vamos só pular no rio. Certo, não quero tomar muito do seu tempo. Eu já. Que horas são? Ok. O FBI alerta que hackers iranianos podem estar visando sistemas críticos de água e energia dos Issaquah. O que eu te disse? Bem, não, desculpe. Linguagem inadequada. O que o Espírito Santo lhe disse? Direcionamento. Eu disse água. Lembrar. Eu vi instalações de água. Eu disse, é melhor vocês orarem pela água, pelas instalações e pela energia. O que é? Eu disse, redes elétricas. O Senhor nos disse, redes elétricas. Ele disse, eles vão atacar esses, e eu disse, alguns deles vão ficar fora do ar porque eles vão. Isso vai acontecer, e eu vi que alguns deles vão ficar fora do ar por até um mês. Então, hackers iranianos, mas era mais sobre as pessoas que estavam em nosso país do que fora dele. Os mais de 1.000 homens que estão aqui, que são como Navy SEALs treinados. Por que eles ainda não fizeram nada? Eu fico me perguntando por que ainda não vimos nada. Eu acredito que o poder da oração impede muita coisa. Mas o Senhor disse que eles não vão atacar apenas para causar um ferimento. Eles vão direto na jugular. Eles querem te derrubar para sempre. Por quê? Porque você não é o alvo principal, Israel é. O Senhor disse: você não é o alvo principal, Israel é. Mas você está no caminho. América, não você, eu. A América está no caminho e eles querem ir direto na jugular. Eles querem ir para o golpe fatal. O que será? E o Senhor disse: eles não vão dar um soco por soco. Eles vão direto para o golpe final, certo? Não é eu te acerto, você me acerta. Não, eles querem tirar suas pernas debaixo de você. E foi isso que o Senhor disse. Você está esperando por algo muito maior. Muitos, lembrem-se desta palavra. Muitos 11 de setembro. Então, muitos deles mais pequenos 11 de setembro. Foi isso que ele disse. E eles estariam espalhados por toda a terra. Muitos, não grandes, muitos. E achei interessante a forma como ele disse isso naquele dia. E eu fiquei tipo, ok, então é nisso que estamos orando. Então ele disse, orem por Boston. Então ele falou sobre propriedade em Oklahoma. Ele disse que as pessoas vão fugir para Oklahoma, Texas e outras áreas para se afastarem do leste. Ele disse, você vai ver uma migração em massa de verdade. Tipo, já tivemos o suficiente, como ouvimos Mondavi. O que nosso prefeito favorito disse hoje em Nova York?
Todo mundo se lembra? O que o nosso favorito... O que é isso aqui primeiro? Você quer mostrar isso primeiro? Você mostrou o que o nosso prefeito favorito de Nova York disse hoje? Quero dizer, esse cara é realmente um vencedor. Ele é o meu favorito. Ele disse: que quer taxar pessoas brancas. E eu disse: meu Deus, você está vendo isso? Então ele está tentando aprovar leis para os brancos, para que os caucasianos deem mais dinheiro. Achei isso bem interessante. Braden me mostrou. Ele disse: ai meu Deus, papai. Eu não quero ouvir esse cara. Eu não suporto ele. Pelo menos ele está lá em cima e não é alguém por quem eu tenho que orar o tempo todo. Você pode orar por ele. Rezo pelo nosso presidente. Talvez eles encontrem algo e o importem ou algo assim. Olha só esse cara. Então, o que você mostrou em relação ao que ele disse? Pois sim. Eu acho que você não pode inventar uma coisa dessas. Não, sabe, na verdade não estou tentando. Eu fico apenas pensando: meu Deus do céu. Assim você poderá lê-lo por conta própria. Não vou ler. Então é isso que ele quer fazer. Ele não é incrível, ele é simplesmente um ótimo senhor. Então, tudo bem, vamos passar para outra coisa. O Reino Unido se recusou a ajudar o presidente Trump e não teve qualquer participação na concretização desse acordo. Não somos nós, nem de longe. Aquele cara, como eu te disse, faz parte da elite. Os Illuminati, o lado sombrio. E eu já lhe disse, eu o vi sendo influenciado pelos banqueiros. Ih, rapaz! Minha luz se apagou. Vou ter que comprar um novo. Você sabe o que aconteceu com aquele bebê? Eu te disse que o vi. Pronto. Foi puxado. Ah, entendi. É um milagre a luz estar acesa. Eu percebi claramente que todos eles tinham um plano bem específico relacionado à Agenda 2030, mas na verdade eram os grandes banqueiros internacionais. E como eu vi, George estava lá. George estava lá. George e Bill. E eles estavam conversando e eu já disse, havia esses três grandes banqueiros, grandes empresários. Eles não são banqueiros. São empresários muito ricos e influentes. Bill estava lá, George e um homem asiático. Mas cada uma dessas pessoas diferentes com uma pedra preta, o outro cara era, eu pude ver que eles têm encontros com Satanás. E eu podia vê-los elaborando esse plano, essas pessoas dos grandes bancos. E como eu disse, eu não uso o nome deles, não coloco os rostos deles. Não coloque os rostos deles. Eu só digo que você pode, não estou dizendo os sobrenomes deles. Não importa. Cada uma dessas pessoas estava tendo reuniões com o diabo e eles estavam influenciando os políticos com seu dinheiro. E é por isso que eu disse, é tão importante que o corpo de Cristo tenha dinheiro para que possa influenciar os políticos. Graças a Deus pelos Greens, graças a Deus pelo Hobby Lobby, pela Mardel, por pessoas como o Chick-fil-A. E você sabe, quando o senhor do Chick-fil-A, o Chick-fil-A era do cara que era dono antes de falecer e agora os filhos dele estão no comando. Ele era dizimista, não sei se os filhos dele são dizimistas, seja como for, mas ele era dizimista. Eu sei disso com certeza. E é impressionante, porque esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de líder que precisamos, porque isso influencia esses homens a fazerem o que é certo pelas razões certas. Os Mike Lindell, o pessoal do travesseiro, que deveriam ser, sabe, acho que disseram que o patrimônio líquido do Mike Lindell era de 300 milhões. Ele deveria valer 300 bilhões. Por quê?
porque é isso que traz as diferentes leis. Eles não ouvem pessoas pobres, eles ouvem pessoas com dinheiro. Eles não ligam se você vota ou qualquer coisa assim. Eles manipulam o voto. Eles conseguem mudar as coisas. Eles roubam o voto. Obrigado, Joe. Mas o que estou dizendo é que você consegue manipular as coisas quando tem dinheiro e consegue ter poder. O pequeno não importa para eles. Você é escravo do credor. Era isso que eu estava tentando dizer para vocês ontem à noite. É hora de acreditar em algo maior, porque as pessoas no corpo de Cristo pensam pequeno demais. E o Senhor disse: creia em mim por mais. É hora de ser cabeça, não cauda. Então vou parar por aqui. Mas você tem mais alguma coisa? Bem, a OTAN não estava lá quando precisamos dela, e não estará lá se precisarmos dela novamente. Lembre-se, Groenlândia, aquele grande pedaço de gelo mal administrado presidente John J. Trunfo. Eu disse, vi eles fechando acordos novamente com a Groenlândia, mas o foco principal dele nos próximos dias será Cuba. Está muito perto. E eu vi, o que o Senhor nos mostrou sobre Cuba. Então tudo bem, já falamos o suficiente sobre isso. É bom. Você tem uma boa atualização. Onde está sua mãe? Ela quer orar comigo? Porque eu disse a ela, quando terminasse, que ela poderia vir rezar. Diana ia vir rezar. Ela queria ler um pouco do livro para mudar o clima depois de tudo isso. E eu fiz isso bem rápido. São apenas 37 minutos. Ela ia ler um pouco mais daquele livro. Se vocês quiserem ouvi-la, ela pode ler um pouco daquele livro da Glória. Tem sido uma bênção. É modernizado, sabe? Mas realmente acende a chama dentro de você para chegar lá. Mas vamos tomar a comunhão rapidinho. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo corpo. Você quer vir orar? Você pode ler aquele livro. Vou mover isso para cima. Assim eu saio e você consegue entrar mais fácil. Quero que você comece a ler. Eu ia tomar a comunhão, mas você pode tomar. Podemos simplesmente tomar a comunhão. Ok. Pai, nós apenas te agradecemos, Pai, pelo corpo que o Senhor tomou tudo por nós. Pai, que nós andamos em vitória. E nós tomamos este corpo agora em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por teres sido ferido por nossas transgressões. Vocês foram feridos por causa das nossas iniquidades. O castigo da nossa paz recaiu sobre ti. E pelas tuas feridas, Senhor, fomos curados. Nós cremos, Pai, que somos os curados. Acreditamos que somos os vitoriosos. Cremos, Pai, que somos a cabeça e não a cauda. E nós recebemos este corpo agora mesmo em nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, porque estamos avançando e tomando a terra como os filhos de Israel fizeram antigamente. Nós vamos tomar a terra para Jesus. E não vamos apenas ficar sentados dizendo, eles são tão grandes quanto gafanhotos. Tenha coragem e vá lá conquistar essa terra. Bem, eles são tão grandes quanto gafanhotos. Eu não me importo. Quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos de Deus? Quem é o diabo para tentar nos atacar com mísseis? Quem é o mundo? Se Deus fez por eles debaixo da antiga aliança, quanto mais ele fará por você. Você precisa acreditar em algo maior. Se Deus pôde fazer isso pelos Greens e pela Hobby Lobby, com uma ideia criativa que começou na garagem deles, quanto mais Deus pode fazer por você? Você pode ser o melhor fazedor de tortas de todos. E você diz, ei, sabe de uma coisa? Deus me deu a melhor receita. Eu a recebi em oração. Eu a vi em uma visão. E o Senhor disse, se você apenas adicionar isso, isso e aquilo e colocar isso, será a melhor torta. Sabe, a Coca-Cola, ninguém nunca conseguiu descobrir a fórmula deles. Como é que se faz? Ou o Coronel Sanders, a receita original. Quando ele foi a uma reunião da Catherine Coleman, ele nem sabia se aquilo era real ou não. E Catherine Coleman orou por ele. Ele caiu no Espírito Santo. Billy estava nos contando sobre isso. Disse que Catherine Coleman orou pelo Coronel Sanders. Ela o chamava de Homem do Frango. Graças a Deus pelo frango frito do Kentucky. O Homem do Frango, ele era um doador. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela melhor receita original.
O Senhor nos dá, Pai, porque sabe o que faz as coisas ficarem saborosas. O Senhor sabe, Deus, como fazer um carro melhor. O Senhor sabe como fazer melhor, seja o que for, um cortador de grama que funcione melhor. Eu não sei. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está dando ideias criativas ao teu povo nesta noite. E, Pai, quando eles deitarem a cabeça no travesseiro, que durmam profundamente, mas que tenham sonhos e consigam ver as coisas antes do tempo. E Deus, nós somos os que ditam tendências. Nós nos tornamos os que ditam tendências. O Senhor nos dá ideias melhores do que as que o mundo tem, porque somos guiados pelo Espírito. E nós tomamos este corpo em nome de Jesus. Amém e amém. Você acredita nisso? É hora de crer? Eu creio que recebo tudo o que o Senhor tem para mim. E eu tomo o sangue, e nós damos valor ao sangue, e o sangue nos valoriza. Eu te agradeço, Senhor. Nós nos arrependemos de nossos pecados. Agradecemos-te, Senhor, por seres fiel e justo em nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Recebemos este sangue agora mesmo em nome de Jesus e damos a ti toda a glória, honra e louvor por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Certo? Você quer mais água? Você pode ler um pouco disso? Onde você parou? Deixe que ela leia um trechinho para você. Eu adoro ouvir um pouco deste livro. E nós vamos orar por esses poços. Ainda temos um tempinho aqui. Se você quiser sair, pode, mas eu gosto de ler um pouco. Isso muda a atmosfera. Há uma bênção tão grande em livros que são ungidos. Você Quer ser usado poderosamente, então esteja disposto a ficar escondido. Deus frequentemente esconde suas armas mais poderosas. Ele as guarda em quartos altos, em armários, no deserto, porque são perigosas demais para as mãos dos homens. Vivi escondido, morri escondido, e ainda assim minhas orações ecoam na eternidade. A intercessão oculta não é um castigo, é uma promoção. Quando Deus te esconde, Ele está confiando a você algo sagrado. Orei em cidades que nunca mais veria. Lancei fundamentos para avivamentos que viriam depois da minha morte. Esse é o sinal da verdadeira intercessão. Ela constrói altares para que a próxima geração possa queimar sobre eles. Você talvez nunca veja o fruto, mas o fogo cairá. Pare de perguntar, o que eu construí? Comece a perguntar, eu obedeci? A fidelidade é medida na eternidade, não em curtidas no Instagram. Quando Finney estava diante de milhares, eu estava diante de Deus. Quando ele fazia o apelo no altar, eu estava nos portões celestiais, suplicando por misericórdia. Quando ele descansava, eu lutava. Você pode se sentir invisível, mas é conhecido nos tribunais do céu. E quando você entrar na eternidade, descobrirá que sua vida escondida foi uma estrada para o avivamento. Existe um som que não vem da boca. Ele vem do espírito. É o som do gemido. É o clamor de uma alma em sintonia com o coração de Deus. E eu te digo, esse som abala as potestades. Eu já ouvi demônios gritarem no reino espiritual quando um verdadeiro intercessor gemeu sob o peso do fardo divino. Você não precisa gritar para aterrorizar as trevas. O inferno não teme o volume, ele teme a autoridade. E a autoridade vem da intimidade. Quando você ora com a permissão do céu e o poder do Espírito, até seus sussurros se tornam armas. Eu não estava tentando impressionar o céu, eu estava tentando movê-lo. Eu não vim para a intercessão com fórmulas, eu vim com desespero. E quando o seu desespero se torna santo, ele se transforma em algo belo, um som que dobra os céus. É o som de Jesus no Getsêmani, o som de Ana no templo, o som do Espírito gemendo através de vasos rendidos. Esse som aterroriza todo o poder das trevas. Quando você realmente caminha em intercessão prevalecente, você se torna um altar móvel. Os demônios percebem antes mesmo de você dizer uma palavra. Os ambientes mudam quando você entra nos lugares. Seu espírito carrega resquícios do lugar secreto e tudo o que é impuro percebe. Isso não é religião, isso é guerra, e o seu gemido é o seu grito de batalha. Cheguei a lugares na intercessão onde eu já não estava mais orando. Eu estava sendo orado através de mim. Minha mente estava quieta, mas os gemidos vinham como ondas. O Espírito assumiu o controle. Eu me tornei um vaso. Minhas palavras se foram. Minha vontade se rendeu.
E nesses momentos sagrados, senti como se tocasse a borda da eternidade. É aí que a verdadeira intercessão começa. Você não impõe sua própria agenda. Você acolhe a dele. Você não pede coisas. Você se torna um canal para a vontade divina. O Espírito sonda a mente de Deus e a derrama através de você, como fogo descendo por um cano. Lembro de vezes em que eu estava andando e de repente sentia um peso esmagador cair sobre minha alma. Eu desabava em oração, muitas vezes em lugares inesperados. O Senhor colocava sobre mim um fardo tão pesado que eu não conseguia me mover até que ele fosse retirado. Isso não é emocionalismo, isso é possessão espiritual, não por um demônio, mas pelo Espírito Santo. Deus está procurando pessoas em quem ele possa confiar o seu fardo. Não pessoas que tratem isso como um arrepio, mas como um bebê no ventre, algo que precisa ser carregado até nascer na terra. Adorei. É carregá-lo em oração até que nasça na terra. Porque você nunca vai conseguir aquilo que você deseja no mundo natural até que o dê à luz no espírito. Primeiro vem pelo espírito e depois nasce através do sofrimento, através da intercessão. Continue. Não precisei usar palavras rebuscadas. Eu não precisava de eloquência. Eu só precisava de flexibilidade. Quando o Espírito Santo ora através de você, tudo muda. As correntes se rompem, as atmosferas mudam, a glória desce. Isso porque já não é mais você. É Deus intercedendo através de você. Esse tipo de intercessão quebra regiões. O profeta Joel descreveu isso da melhor forma. Que os sacerdotes chorem entre o pórtico e o altar. Essa imagem nunca me deixou. Esse lugar, entre a entrada e o fogo santo, é onde o avivamento começa. É onde as lágrimas caem. É onde o arrependimento flui. É onde os intercessores clamam com desespero. Chorei em muitos lugares, mas as lágrimas mais poderosas caíram quando orei para que a igreja despertasse. Deus honra as lágrimas dos intercessores mais do que os aplausos dos pregadores. Existem lágrimas naturais e existem lágrimas geradas pelo Espírito. Eu não chorei porque estava emotivo. Chorei porque o fardo era tão pesado que abriu meu coração. Essas lágrimas eram proféticas. Elas carregavam o peso de regiões inteiras. Elas estavam misturadas com a dor e a esperança do céu. Às vezes, uma única lágrima de um intercessor faz mais do que 10 sermões jamais poderiam. Aquele lugar intermediário entre o pórtico e o altar é uma postura. Você chegou perto o suficiente da presença para ser transformado, mas ainda está intercedendo pelos outros. Você ainda não entrou na glória por si mesmo. Você está puxando outros com suas lágrimas. Esse lugar é doloroso, mas também é santo. E é aí que o avivamento nasce. Senhor, Senhor, leva-me ao lugar entre o pórtico e o altar. Que meu coração se quebre junto com o teu. Faz de mim um intercessor que sangra em oração pelo bem da igreja no mundo. Dá-me lágrimas que carregam glória. Que meu choro gere avivamento. Que minha dor se torne intercessão. Eu não vou fugir do peso. Eu aceito isso de bom grado. Você quer que eu... Continue. Gostam? Isto. Eu simplesmente finjo que estou no carro quando você lê para mim. Adoro ouvir isso, Diana. Eu acabei de... Isto. Viva a chama. Se você está sem inspiração, precisa encontrar soluções em si mesmo. Inspire-se a orar. Inspire-se. O que te motiva a pular naquele rio? Agarre-se às coisas que lhe ajudam, porque o mundo e a secura do mundo tentam continuamente nos esgotar. Mas quando você aviva essa chama pela oração, e você percebe, é isso que a maioria faz. Ei, estamos fazendo a diferença. Estamos fazendo a diferença. Não estamos apenas fazendo isso. Estamos fazendo a diferença, cada um de nós, à medida que nos reunimos e intercedemos pelas nações. Certo? É que algumas pessoas simplesmente não têm essa motivação. Este é o livro. É como ir à academia. É como se algumas pessoas tivessem isso. Você olha para ele e pensa, como você está assim? Você está definido. Como você faz isso? Você é tão motivado. E aí tem pessoas que simplesmente não são motivadas. Sabe, quero dizer, vou ser real com você. Se eu fosse motivado, eu também pareceria assim. Isso exige esforço.
O que motiva essas pessoas a fazerem isso? Como elas chegaram lá? Elas se alimentam de coisas que as motivam. Como você se torna um gigante espiritualmente? Para parecer alguém que é forte no reino espiritual, você se motiva. E a única maneira de fazer isso é escolhendo do que você vai se alimentar. O que eu vou colocar dentro de mim? E as pessoas dizem: ah, você está aí bem por causa disso. Não, eu escolho ir para aquela academia